Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre generosidade. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está numa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 7, onde ele diz o seguinte: dê cada um conforme o impulso do seu coração. Queridos, o capítulo 9 dessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele nos fala basicamente sobre generosidade. E a generosidade, por sua vez, nos lembra a caridade. E a caridade, por sua vez, nos lembra e nos remete ao amor. Se fizermos uma análise mais aprofundada no Evangelho do Cristo, nós vamos perceber que a sua moral é toda ela baseada na caridade e também na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, Jesus nos mostra e nos orienta como nós podemos, então, ter o caminho certo, ou como nós podemos ser conduzidos ao caminho da felicidade e ao reino dos céus, como todos nós almejamos e como todos nós queremos. Como também o são a misericórdia e a justiça divina. E foi imbuído deste sentimento que Paulo de Tarso, então, fala aos Coríntios sobre a generosidade. Vamos dar uma lida nesse trecho da carta de Paulo, onde ele fala sobre isso. Diz o seguinte: convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza, sem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boa obra. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece viva para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Queridos, Paulo de Tarso está coberto de razão quando fala sobre a generosidade dessa forma. É assim que a justiça de Deus, é assim que a justiça divina funciona. É assim que a justiça divina pauta toda a sua justiça e aplica toda a sua justiça para com todos nós, com base no amor, na caridade, na humildade e também na misericórdia. É óbvio que todos nós somos responsáveis por todos os atos que nós cometemos. Somos responsáveis por todos os erros, enfim, por tudo aquilo que fazemos, de bom ou de ruim. Seja nessa atual existência, ou seja em existências anteriores, isso é, em vidas passadas. Mas a justiça divina é, sobretudo, misericordiosa, porque ela sempre nos dará novas oportunidades. Sempre nos dará a oportunidade da reparação, do resgate e da correção de tudo aquilo que fizemos, independente se for nessa existência ou em existências passadas. Amigos, a generosidade é uma virtude que o ser humano deve desenvolver em si, deve desenvolver em seu coração, em seu íntimo, para que possa ter uma vida alegre e feliz também. A generosidade faz com que o homem auxilie o seu próximo, sem exigir absolutamente nada em troca. E a generosidade, ela tem esse objetivo de transformar o homem, fazendo com que ele sirva sem exigir absolutamente nada em troca. A generosidade faz também com que o ser humano tenha o sentimento de apoiar, de ajudar, de auxiliar com todos os recursos que lhe são disponíveis ou que estão ao seu alcance, ao seu próximo, de uma forma amiga, de uma forma, como eu já disse, sem constrangimento. A generosidade também faz com que o homem progrida, que evolua espiritualmente, moralmente, inclusive também materialmente. Como eu disse, tanto material como espiritual. E segundo o próprio Cristo nos disse, acumulando tesouros nos céus, onde nem a traça ou consumo rói e nem os ladrões roubam ou minam. O que Paulo de Tarso nos orienta é que existe muito mais alegria em dar do que receber. É que existe muito mais alegria em poder oferecer do que ter a necessidade de receber. E todas as
as suas ações de generosidade, todas as nossas ações de generosidade, além de acumularmos tesouros nos céus, toda essa generosidade, esses tesouros, elas são como joias de Deus, são como presentes de Deus para todos nós, fazendo a felicidade daqueles que recebem, em função da nossa generosidade, mas também fazendo a nossa felicidade e a que nós tanto queremos. Queridos, esta semana eu estive na casa de um amigo meu chamado Olavo. Ele me convidou porque ele nos convidou inclusive algumas pessoas para que fizéssemos o Evangelho no Lar, junto com ele, com a família e com alguns amigos. E eu assim fui. Terminado então o Evangelho no Lar, depois de alguns comentários, comemos um gostoso bolo que a dona Elisa, a esposa dele, fez, e eu comentei que a próxima palestra que eu ia divulgar seria sobre generosidade. E a dona Elisa não se fez de rogada. Ela nos contou uma história muito interessante sobre esse tema de generosidade que eu quero compartilhar com os senhores. Ela nos disse o seguinte, que caminhavam 3 amigos numa trilha porque estavam voltando de uma pescaria. Esses 3 homens eram muito amigos há muitos anos, mas cada um deles tinha um tipo de personalidade. Um era egoísta, um era conformado e o outro era generoso. Então, caminhando pela trilha, eis que de repente aparece, na frente deles, um gênio, envolto numa grande cortina de fumaça, e o gênio sorrindo para eles, e nesse momento, então, aquele que era o egoísta se adiantou na frente do gênio e perguntou: o que queres, ó gênio? Aí o gênio disse o seguinte, sorrindo para todos eles, disse: eu vos trago rosas, porque rosas são joias de Deus, são presentes de Deus. E tirou então 3 lindos buquês de rosas vermelhas e ofereceu um para cada um. Logo em seguida o gênio, do mesmo jeito que veio, ele foi embora. Aquele que era o egoísta, ele olhou para aquele buquê de rosa, ainda inconformado, extremamente irritado, pegou simplesmente aquele buquê de rosa, começou a caminhar e jogou aquele buquê de rosas num riacho. E já o conformado, ele olhou, agradeceu, ficou feliz, se conformou com aquilo que recebeu e simplesmente levou para casa, colocou num vaso e esperou e deixou aquilo lá. Mas já o generoso não, ele teve uma outra atitude, ele ficou muito feliz e ele lembrava, aquilo batia na cabeça dele dizendo, como o gênio tinha dito, são presentes de Deus, são joias de Deus que enriquecem a nossa vida e nos traz a felicidade. Foi o que o gênio tinha dito para eles. Então, o generoso, quando estava retornando para casa, ele então encontrou com um amigo. E ele, muito feliz, pegou uma daquelas rosas, entregou para o amigo e repetiu aquilo que o gênio disse. Essas são rosas, são presentes de Deus, são joias de Deus que enriquecem a nossa vida e nos trazem felicidade. E aí ele continuou caminhando. Mais à frente ele encontrou um outro amigo. E, repetindo o mesmo termo, ele ofereceu aquela rosa e dizendo as mesmas palavras que o gênio tinha dito. E assim foi, caminhando, entregando rosas, e ele depois percebeu que alguma coisa de estranho começou a acontecer. A cada rosa que ele tirava e que ele oferecia, aquelas rosas se multiplicavam, aquele buquê se multiplicava, já quase praticamente não cabendo nos braços dele. A tia Lisa então disse que esse homem foi visto com uma carroça repleta de rosas. E ele, com toda felicidade, batendo em cada uma das portas, entregando uma rosa e oferecendo uma rosa para todas as pessoas. Então, o que acontece? Quando chegou daí umas 2 semanas, acho que no dia seguinte, eles voltaram para pescar mais uma vez, mas como história é história, eles estavam voltando da pescaria, eis que aparece de novo o gênio. E o gênio, então, e novamente o egoísta, então, se prontificou na frente dele. O que queres desta vez, ó gênio? Aí o gênio disse de uma forma sorrindo e disse o seguinte: como eu lhes disse, rosas são presentes de Deus. Rosas são joias de Deus que enriquecem e fazem a nossa felicidade. Neste momento, eu vim com a missão de transformar cada uma de suas rosas em joias preciosas. Plim! Naquele momento,
Aquele egoísta, lembrando do que tinha feito no dia anterior, correu para a beira do riacho para poder tentar pegar e ver se recuperava aquela rosa. Mas ele olhou, ele viu algumas coisas brilhando, como se fosse um punhado de joias brilhando, e ele então tentou pegar, tentou mergulhar, mas a água turvou e ele não conseguiu mais. O conformado correu para sua casa. E quando ele chegou então na sua casa, ele pôde então perceber que realmente o vaso estava repleto de joias preciosas. Mas vamos imaginar agora o seguinte, queridos. Como será que ficou a vida daquele homem generoso? Não só a vida dele, mas como será que ficou a vida de todos aqueles a quem ele generosamente ofereceu uma rosa para aquelas pessoas? É uma história muito bonita, né, que nos fala sobre a generosidade e que nos lembra o que Paulo de Tarso nos avisa. Cada um dê conforme o impulso do seu coração. Né? Então, queridos, vejam o seguinte, nós podemos ver que neste caso, o poder então da generosidade se multiplicando de uma forma intensa através dos nossos gestos de generosidade. Queridos, nessa história, as rosas são na verdade, uma simbologia que foi usada para representar, então, a generosidade como sendo um ato de doar, um ato de oferecer ajuda, ou seja o que for, a qualquer pessoa, independente de quem seja essa pessoa. Tudo o que temos e o que somos é dado por Deus para cada um de nós. Nós recebemos de Deus tudo aquilo que temos aqui para poder viver a nossa vida. E tudo o que recebemos de Deus são como essas rosas, são como joias, são como os presentes de Deus para todos nós. E se toda a generosidade que tivermos com o nosso próximo, para com os outros, fossem substituídas então por essas rosas que nós falamos, provavelmente tudo isso nós receberíamos multiplicado ou quintuplicado, como diz o próprio Cristo, centuplicado. Não é verdade? Então, tanto aqueles que recebem as ações de generosidade de nossa parte, como nós, todos serão agraciados, todos receberão, porque faz parte da justiça divina. E é por isso que disse há pouco que o homem generoso é um homem rico e feliz. Rico e feliz espiritualmente, como eu disse, acumulando tesouros nos céus, onde o Cristo disse, nem as traças corroem e nem também os ladrões minam. Se dermos amor, receberemos multiplicado o amor. Se dermos a atenção, receberemos multiplicada a atenção. E também se dermos perdão, carinho, paciência, tolerância, indulgência, todas essas coisas maravilhosas que nós sabemos dar e que nós temos condições de dar, também receberemos quintuplicado, centuplicado. Dessa forma, nós podemos fazer o que quisermos com as rosas ou com os presentes que nós recebemos de Deus. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Esse é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos, então, com tudo aquilo que Deus nos deu para a nossa vida, nós podemos fazer como o egoísta. Simplesmente deixar de lado. Não fazemos absolutamente nada. Não ajudar ninguém e não fazer nada. E vamos continuar com a nossa vida. Nós podemos fazer também como o conformado. Achar que não temos sorte, achar que não temos nada e simplesmente deixar aquilo. E continuar vivendo a nossa vida, cuidando da gente mesmo, né? Também não fazendo mal a ninguém, mas também não fazendo bem a ninguém. Podemos agir também dessa forma. Mas nós podemos agir também como o generoso. Nós podemos agir como ele, sentir-se feliz com tudo que Deus nos deu. Todas as habilidades, todas as competências, todos os talentos que Deus nos deu, e nós podemos servir. Nós podemos ajudar e podemos ser generosos para com as pessoas. Sentir que temos o que precisamos, sentir que temos o que necessitamos para viver, sentindo que temos o suficiente para que a gente possa evoluir espiritualmente, materialmente, através do nosso esforço, mas sem relegar e sem negar absolutamente nada, qualquer sentimento de generosidade que bate muitas vezes a nossa porta. A generosidade, ela espera de todos nós uma contrapartida, que nos impulsiona a auxiliar as pessoas.
mas auxiliar as pessoas na medida que nós podemos. Auxiliar as pessoas sem constrangimento, sem ressentimentos e sem exigir absolutamente nada em troca. Muitos são os que se dizem sem recursos. Eu não tenho, eu não posso ajudar na forma que eu queria. Ou não posso auxiliar ou mesmo ajudar o meu próximo. Mas a generosidade, né, queridos, ela não se faz somente com os recursos materiais. Se não somos tão belos, tão formosos, mas nós temos sim, nós podemos ter um sorriso acolhedor que possa ajudar e confortar muitas vezes muitas pessoas que precisam às vezes de um sorriso. Se nós não somos tão altos, tão fortes, né, mas nós podemos ter a grandeza da humildade para que possamos então de alguma forma dar atenção e auxílio e ajudar muitas vezes pessoas que estão caídas, pessoas que estão passando por dificuldade. Uma mão amiga. Se não somos tão fortes como nós imaginamos, nós temos uma mão estendida que vai poder auxiliar, que nós vamos poder segurar e muitas vezes simbolicamente carregar no colo, fazendo com que aquela pessoa possa ser conduzida de uma forma melhor à sua recuperação. Se não somos também ricos, não temos os valores, se não somos ricos materialmente, mas nós temos os nossos valores espirituais. Temos sim, valores espirituais, nós temos fé, esperança, amor, caridade, nós temos tudo isso dentro de nós. E nós sabemos como empregar tudo isso de uma forma boa e de uma forma que possa atender muitas pessoas. Se nós não temos palácios, se nós não temos grandes abundâncias, grandes locais, mas pelo menos nós muitas vezes temos braços calorosos que podem apoiar essas pessoas para que essas pessoas possam se sentir seguras e protegidas. Queridos, se nós pararmos para pensar, nós veremos então a quantidade imensa e infinita de presentes que Deus nos deu e que nós podemos de alguma forma compartilhar. Seja, lembrando a analogia daquela rosa que nós falamos, que era um presente de Deus que estávamos oferecendo, porque enriquece a nossa vida. Né? E às vezes nós não nos damos conta de tanta coisa que nós temos dentro de nós. Amigos, a espiritualidade nos orienta de que devemos dar para que possamos receber. Até mesmo porque para a gente receber nós precisamos estar de mãos vazias, não é isso? E se temos alguma coisa, ofereçamos e receberemos. Embora pareça intrigante, este é o dever e o pensamento que todo cristão deve ter, o de dar para que possa receber. Mas normalmente nós pensamos o contrário. Normalmente nós pensamos o contrário, pensamos de que devemos primeiro receber para que depois a gente possa doar. O que, na verdade, não faz muito sentido dentro da moral do Cristo. E vivemos muitas vezes na ilusão de que devemos acumular. Acumular, para que depois que nós tivermos bastante, possamos então ajudar, auxiliar e auxiliar. Mas neste meio tempo, quanto de nossa generosidade passou sem ser, de alguma forma, exercitada. E, no entanto, não é assim que funciona perante as leis do universo. Rico é aquele que multiplica seus tesouros e assim, quanto mais dá, mais recebe. É um ciclo, é um processo de generosidade, é assim que a generosidade funciona. Existe um fluxo de energia no universo que movimenta as nossas possibilidades de acordo com a nossa generosidade. Queridos, o Cristo nos deu um grande exemplo de generosidade quando ele recomenda aqueles homens que estavam com as pedras na mão para poder atirar na mulher adúltera. Então ele disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas, e depois daquele momento, todos foram unânimes em largar as suas pedras, viraram as costas para aquela mulher e se foram. Então, queridos, nós devemos também largar as nossas pedras. Mas o que nós não podemos fazer é virar as costas para aquelas pessoas que caem, para aquelas pessoas que erram, para aquelas pessoas que cometem erros e que muitas vezes são quase que virtualmente apedrejadas por todas as pessoas. Devemos largar as nossas pedras.
mas jamais devemos virar as costas e deixar que a nossa generosidade não atue para com essas pessoas, para que elas possam ter condições de se reerguer, para que elas possam ter condições de caminhar. Isso é generosidade, né? E a nossa generosidade, então, fará com que nós auxiliemos essas pessoas. Nós falamos bastante sobre a generosidade daquilo que nós fazemos para com as outras pessoas. Mas um ponto importante que eu gostaria também de lembrar é também a questão da generosidade com relação a nós mesmos. Muitas vezes nós não somos generosos conosco. Muitas vezes nós somos extremamente rígidos e extremamente implacáveis com os erros que nós cometemos. E nós não podemos ser assim. Até porque nós também somos espíritos eternos. Nós já estamos dentro do processo de nascer e renascer há muitos séculos, provavelmente há milênios. E nós estamos cada vez mais também nesse ciclo de crescimento, dependendo da generosidade de outras pessoas, e muitos que aqueles que convivem junto conosco também dependem da nossa generosidade para que eles possam crescer. Um outro aspecto também muito interessante que eu queria trazer sobre a generosidade está num livro chamado Os Prazeres da Alma, Os Prazeres da Alma, no capítulo Generosidade. Vamos ler alguns trechos e fazer alguns comentários sobre ele, que é um outro aspecto que Hamed nos traz, bastante interessante e que nós temos também que prestar atenção com relação à generosidade que nós muitas vezes oferecemos ou que os nossos atos de generosidade para com as outras pessoas. Ele nos diz o seguinte: a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. E esse é um ponto muito importante com relação também à generosidade, pois o homem que dá de forma descontrolada, ou que é generoso de uma forma descontrolada, ele muitas vezes interfere no processo de recuperação de outras pessoas e também atrapalha o seu próprio processo, de crescimento. Uma vez que o outro poderá perder a grande oportunidade, muitas vezes, de evoluir, de crescer, de aprender. E o que acontece? Esse processo é interrompido muitas vezes pelo nosso excesso de generosidade em querer apoiar, ajudar. E isso eu falo com relação não só a amigos, mas aos nossos filhos, aos nossos amigos mais próximos e assim por diante. Então, aquele que dá de forma descontrolada, como nos diz Hamed, isso é um risco também muito grande. Outro ponto importante que Hamed nos diz é o seguinte: a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigado a tomar para si os infortúnios que não lhes pertencem. Isso também, novamente, é um alerta muito importante de Hamed para todos nós, porque muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com os problemas, as dificuldades que as pessoas estão passando, que a nossa generosidade muitas vezes ela é oferecida e dada, e nós assumimos praticamente como se fosse para nós todos aqueles infortúnios que aquelas pessoas têm, tiramos ela daquele infortúnio e nós assumimos para nós muitas vezes esses processos pelos quais essas pessoas estão passando. Então, mais uma vez, nós estamos correndo o risco de interferir no processo de crescimento espiritual, moral daquelas pessoas. E estamos fazendo um mal muito grande para cada um de nós quando nós assumimos, muitas vezes, infortúnios e sofrimentos que não nos pertencem. Né? Uma vez que devemos aprender o que deveríamos aprender e deixar para que o outro também aprenda em função daquilo que ele tem que aprender. Então, nesse parâmetro da generosidade, quando nós falamos sermos generosos para conosco mesmo e usar a generosidade como se fosse uma espécie de fuga, muitas vezes, para a gente, é muito perigoso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Outro ponto importante, queridos, que Hamed nos alerta é o seguinte: a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigado a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Novamente, aí um alerta bastante interessante sobre a necessidade do aprendizado dos seres humanos. Cada um tem a necessidade que lhe cabe na questão do desenvolvimento. E nós não podemos trazer para todos nós esses infortúnios dessas pessoas, porque de alguma forma nós iremos sofrer. Então, nesse processo, nós vamos interferir no processo de crescimento daquelas pessoas. Nós estamos tirando, muitas vezes, daquelas pessoas a oportunidade do crescimento. E estamos trazendo para nós infortúnios
problemas, dificuldades que podem também interferir no nosso processo de crescimento. Uma vez que deixamos de aprender o que deveríamos aprender e evitamos que outras pessoas aprendam aquilo que ela tem que aprender. Outro ponto muito importante que Hamed nos alerta é o seguinte: o generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e a apoiá-las sempre, em tudo que estiver ao alcance das suas possibilidades. Novamente também aí um alerta que, se absorvermos tantos problemas alheios, não sobra tempo para solucionar os nossos problemas. Então é justamente mais um alerta também bastante importante que Hamed nos faz sobre isso. E muitas vezes, queridos, quando nós entramos nesse processo de, através da nossa generosidade, querer cobrir o mundo, querer apoiar as pessoas, não deixá-las sofrerem com aquele processo excessivo e não cuidando do nosso processo também de crescimento espiritual e de aprendizado, ele soa quase que basicamente como sendo uma fuga que nós buscamos para que não venhamos a cumprir o nosso processo de crescimento com todas essas joias, com todos esses presentes que Deus deu para cada um de nós. Conforme nos diz Hamed, então, queridos, a generosidade não consiste em dar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando dar adequadamente, em como e quando poder ajudar adequadamente todas as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o canal e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.